Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A metade do campeonato nesse clássico na Vila. É importantíssimo o Santos conquistar esses 3 pontos depois de 2 tropeços contra a equipe do Palmeiras, que foi derrotado, e o empate no último lance contra a equipe do Guarani. São 8 jogos nessa primeira fase, os 8 melhores times avançam para a fase de mata-mata, então estamos na metade da competição. É importante que o Santos se recupere, principalmente agora que teremos 2 jogos em casa. Nessa quinta-feira, na Vila Belmiro contra o Corinthians, e no domingo, contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica. Inclusive, ainda tem ingressos para os 2 jogos, tá? Santos e Corinthians têm algumas opções em alguns setores, então corre para garantir o seu se você ainda não garantiu. E as vendas começaram nesta quarta-feira para Santos e Red Bull Bragantino, tá bom? Entra lá no site do Sócio Rei para você garantir a sua presença. Mas bom, vamos trazer aqui o que seria a escalação ideal para essa partida contra o Corinthians. Ainda não é o provável time a gente vai falar no pré-jogo, com informações do último treinamento do Santos nessa quarta-feira. Aqui é mais aquela resenha que a gente sempre faz, principalmente antes de clássicos, de jogos um pouco mais importantes, de qual seria a escalação ideal. Então eu vou passar a minha escalação ideal e quero saber também a sua escalação ideal aqui nos comentários, tá bom? Então vamos brincar de treinar o Santos neste vídeo. Aceito cornetas, tá? Pode concordar ou discordar de mim respeitosamente e tô de olho na escalação de vocês. Mas antes da gente brincar de ser treinador, treinadora do Santos, quero dar uma indicação muito bacana para vocês da Golcase. Golcase, nossa parceira aqui, temos o nosso cupom GOLNÁGILA para você garantir, por exemplo, a sua capinha para o seu celular. Tem os principais modelos de celulares lá na Golcase. E aí você vai levar 2 capinhas e você vai pagar apenas uma. Dá para você também levar 4 e pagar apenas 2. Tem também a garrafa Fresh, que é queridinha, dá para você colocar o seu nome ou o nome de quem você quer presentear. Tem o copo Life, tem copo térmico, tem mala de viagem, tem mochila para você usar no dia a dia, bolsa, enfim, uma infinidade de produtos do Santos e também de outras estampas lá na Golcase. É aquele presente, pô, você não sabe o que você vai presentear a pessoa? Vai lá na Golcase que tem um presente ideal e usa o cupom GOLNÁGILA para você ganhar desconto, tá bom? Essa é a dica deste vídeo e vamos agora então ao que seria a minha escalação para esse clássico contra o Corinthians. E eu vou explicando a minha escolha, tá? Tentando justificar o porquê essa escalação, esse esquema, enfim. Então, começando por Gabriel Brazão, Igor Vinícius, a volta do lateral direito que foi preservado contra a equipe do Guarani, Adonis, Zé Ivaldo, mas eu quero colocar um parênteses aqui, tá? Eu estou muito curiosa para saber se Luan Pérez jogaria bem novamente como titular do Santos. Porque o Zé Ivaldo, apesar de eu ter colocado ele nesse campinho, é um zagueiro que eu falo que é montanha-russa. Então tem jogos que o Zé Ivaldo vai super bem, a gente elogia, e tem jogos que ele comete erros bobos, que acabam, às vezes, interferindo no resultado de forma negativa, como poderia ser caso o pênalti, né, acabasse entrando, se não fosse a defesa de Gabriel Brazão. Um pênalti completamente infantil e irresponsável de Zé Ivaldo. Então, assim, coloco esse parênteses, tá? Tenho curiosidade de ver como seria Luan Pérez novamente como titular do Santos. Vinícius Lira, para mim, a partida que ele faz contra o Guarani e as más partidas também do Escobar justificam Lira como esse titular do Santos. Aí o meu meio-campo eu reforçaria, e explico por que eu reforçaria esse meu meio-campo em breve, mas seria Arão, Gabriel Menino caindo mais pelo lado direito, João Schmidt, Roleiser. E à frente, Gabigol e Barreal. Agora vamos às explicações, porque eu escolho esses jogadores. Pensando em reforçar o meio-campo do Santos, principalmente com Arão, Menino e João Schmidt, a ideia nesse meu esquema seria você ter uma maior liberdade para os seus laterais. Então, o Igor Vinícius, que é um lateral que muitas vezes avança, tendo essa liberdade para avançar com mais tranquilidade, tendo
um meio-campo mais reforçado. Tem o Gabriel Menino também, que pode dar essa cobertura para que o Igor não tome bola nas costas. O Lira, a mesma coisa, é um cara extremamente ofensivo, que tem um bom cruzamento, né? Deu assistência na última partida contra o Guarani. Então você também pode ter essa retaguarda com esse meio-campo mais preenchido. O Gabriel Menino também, imagino que pode ser esse cara que tente pisar um pouco mais na área, e aí você, em alguns momentos, recua um pouco mais o Schmidt e o William Arão, e dá essa liberdade maior para o Gabriel Menino tentar algumas criações de jogadas, ou chegar finalizando, né, que é um forte do Menino, principalmente quando ele estava no Palmeiras. Ele ficou bem conhecido por conta disso, de golaços que ele fazia com a camisa palmeirense. No Atlético Mineiro ele tinha uma postura um pouco mais defensiva. Mas o menino contra o Guarani, inclusive, ele teve uma boa finalização que o goleiro acaba defendendo, mas é um jogador que poderia também aparecer de forma numérica no ataque, né? Então eu acho que seria interessante essa escalação, esse esquema tático. E mais à frente, Gabigol, que tem que ser titular, treinou normalmente, então a tendência é que ele fique à disposição do técnico Vojvoda, e também do Barreal. O Barreal é um jogador que eu acho que ele é importante para o esquema tático do Santos, é um dos jogadores que, apesar de ter perdido gols, né, contra o Guarani ano passado, foi o vice-artilheiro do Santos ao lado do Guilherme, então eu acho que seria um Santos interessante para essa partida contra o Corinthians. Ah, Nájila, por que você não começaria com Matheus Xavier e Robinho? Porque eu acho que seria uma estratégia interessante você colocá-los no segundo tempo, por exemplo. Aí você mudaria o seu esquema tático e correria. Porque aí você pega um Corinthians também mais cansado, mais desgastado, pensando, né, em ter esse aproveitamento em cima do seu adversário, que é o começo de ano, é pré-temporada. Então, você ter um Robinho, você ter um Matheus Xavier contra uma zaga do Corinthians que pode estar amarelada, pode estar um pouco mais desgastada, para você colocar esses jogadores. Então, essa seria a minha estratégia, de você colocar os meninos, Matheus ou também Miguelito, que eu acho que também fez bons minutos, né, contra Palmeiras, principalmente contra o Guarani, na segunda etapa. Acho que poderia ser uma estratégia interessante. Eu sempre falo, né? Você dá minutos, dá sequência para meninos da base, não é dar 5, 10 minutos no segundo tempo. Mas quem sabe, né? Voltar do intervalo com um desses jogadores, acho que seria uma estratégia interessante. O time do Corinthians não deve ter o Memphis, a gente no pré-jogo vai trazer, né, qual que deve ser o provável time do Corinthians, mas é um Corinthians que sempre joga de uma forma mais reforçada no meio-campo. Então é importante também você ter um meio-campo do Santos que consiga dar esse combate, até para que você consiga recuperar a bola e acionar um contra-ataque, enfim. E esse esquema, repito o que eu disse, esse esquema seria extremamente importante que Lira e Igor Vinícius avancem bastante. E o rendimento do Igor Vinícius, quando tem o Barreal também para jogar com ele, por conta de entrosamento, enfim, acho que fica muito bacana. Você tem um Roleiser também, que não teria essa obrigação de ficar voltando tanto, porque você tem esse meio mais preenchido com 3 volantes, talvez permita que ele tenha mais fôlego para jogar no segundo tempo em alto nível, enfim, porque a gente sempre fala, né? O Roleiser, ele é um jogador de qualidade, é um cara técnico, mas ele perde o gás muito rápido. Então, acho que seria importante você ter um Roleiser mais tranquilo, sem essa preocupação de recomposição, só ali querendo municiar o Gabigol, o Barreal e também, caso avancem, o Igor Vinícius e também o Vinícius Lira. Esse seria o meu Santos ideal para enfrentar a equipe corintiana. Quero a opinião de vocês nos comentários, concordando ou discordando de mim. Enfim, esse aqui é um tópico, né, para a gente debater sobre Santos Futebol Clube. E peço para que você deixe o seu like, se inscrever no canal, e se você tiver o hype aí à disposição, dá esse hypezinho aqui para que a gente possa chegar a mais torcedores santistas e me ajude a bater a meta, tá? De 15 mil inscritos. É um canal novo aqui, canal só de vídeos, tem o meu outro canal de lives, mas esse canal aqui é novinho, então eu conto com você se inscrevendo também, tá bom? É isso. Amanhã a gente está de volta para trazer o pré-jogo e depois do jogo, claro, o pós-jogo, analisando o que foi Santos e Corinthians. Então, conto com vocês também, tá bom? É isso. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.